Bom, a gente vai falar agora sobre o significado da vitória de Lula à presidência da República para os povos indígenas. E o nosso convidado é o Kleber Caripuna, ele que é coordenador de projetos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e liderança de base. Oi, Kleber, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos e todas que nos escutam, nos veem aqui. A satisfação de estar participando aqui novamente. A satisfação é nossa em recebê-lo, viu, Kleber? Já de início, a gente sempre vê, né, que alguns entrevistados já vêm com algumas camisetas com alguns dizeres. Eu acho que já isso é uma informação. E vou começar por aí. Kleber, o que está dizendo essa camiseta? Para quem está na Rádio Brasil Atual, não está vendo nem pelo YouTube, nem pela TVT, o Kleber está com uma camiseta preta com uns dizeres em vermelho. Mas eu quero que você fale, Kleber, conta para mim. Ah, chamou atenção, né? Na verdade, essa camisa ela é antiga já, e a frase que quer dizer diga ao povo que avance é um lema muito histórico e não poderia ser diferente nesse contexto que a gente vive agora das eleições, pós-eleições também, nessa batalha todas as eleições. É um lema muito forte dos povos indígenas do Nordeste, né? Então, os povos indígenas do Nordeste trazem esse lema já de muito tempo de luta, né? Diga ao povo que avance, e todos respondem avançaremos, que é justamente um lema para, né, fazer parte dessa nossa caminhada de luta, né, dos povos indígenas. E a frase hoje se encaixaria perfeitamente para todo o povo brasileiro, né? Diga ao povo brasileiro que avance, avançaremos e seguiremos aí nessa batalha, né, de melhorias, né, do amor, né, e do bem viver para todo o povo brasileiro, em especial para os povos indígenas que nesses últimos 4 anos vem sofrendo bastante ataques, né, aos seus direitos, aos seus territórios. Então, nada mais do que oportuno, né, dizer ao povo que a gente continua avançando e vamos continuar avançando sempre. Exato. Levanta só um pouquinho para quem está na TVT e também no YouTube. Olha só, gente, a letra do Avance em caixa alta, né, maiúscula, enorme, ocupa praticamente a parte dianteira, digamos assim, né, na frontal aqui, totalmente do peito até a parte embaixo, né, do umbigo. Enfim, o Avance em vermelho, bem grande, em letras garrafais, maiúsculas, enfim, vamos lá, vamos avançar então. Então, começando a avançar, já falando nisso, né, Kleber, eu queria saber qual que é o simbolismo da vitória de Lula à presidência da República para os povos indígenas. Como é que você viu essa vitória? Primeiramente, parabenizar todo o povo brasileiro, em especial os povos indígenas, né, que demonstraram mais uma vez a sua vontade nas urnas, né, e a grande maioria do povo decidiu, né, quem deve governar o nosso país, que projeto político melhor se encaixa, né, com o nosso país, e a maioria do povo brasileiro demonstrou isso, e nós, povos indígenas, estávamos também muito engajados desde o começo das eleições, desde a pré-campanha, né? Enfim, a gente teve um trabalho todo significativo também, principalmente para o primeiro turno, em relação às candidaturas indígenas. No segundo turno, né, reforçamos o nosso compromisso assumido no primeiro turno, né, na vontade dos povos indígenas em ajudar a eleger Lula presidente da República, e né, nada melhor do que após esse segundo turno agora de 30 de outubro, né, termos conquistado, né, o povo brasileiro como um todo, a grande maioria, né, conquistou, né, essa vontade, né, de termos aí um novo projeto, um novo olhar, né, para os povos indígenas, para o povo brasileiro, né, a partir de 2023. Então, para a gente tem um significado, né, de suma importância, não só pelo engajamento que tivemos, né, no processo eleitoral, mas também pelo, né, que vem sendo proposto dentro do projeto, né, político de governança, né, do presidente Lula, para os povos indígenas, para os territórios indígenas. Ele veio ao longo da campanha como um todo, na verdade, até antes da campanha, né, na pré-campanha, né, ele esteve, né, no nosso 18º acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, né, realizado de 4 a 11 de abril, né, desse ano. Ele esteve com a gente numa plenária lotada, né, aqui em Brasília, no nosso acampamento, e desde lá, né, entregamos um documento, né, com as nossas reivindicações, com nossos compromissos que a gente gostaria que ele assumisse, e ele incorporou isso, né, para muito mais além até, na verdade, do que
do que a gente esperava, né, em termos de compromisso com os povos indígenas, né, levou isso para o seu discurso na campanha, né, sobre a questão dos povos indígenas, né, inclusive né, garantindo aí a criação de um Ministério dos Povos Originários, que não estava, né, diga-se de passagem, que não estava na nossa proposta de carta, né, a gente tem outras pautas também prioritárias, né, em relação ao novo governo, né, que passam pela questão da efetivação dos direitos territoriais indígenas, né, no tocante à demarcação e à proteção dos territórios indígenas, né, que ficou paralisado aí, está paralisado por bastante tempo, e assim como outras pautas significativas, né, de políticas públicas, né, sobre a questão da saúde indígena, da educação escolar indígena, do próprio incentivo à economia da agricultura, né, dos povos indígenas, enfim, o modo tradicional que os povos indígenas trabalham com seus territórios, né, o fortalecimento das nossas culturas, então outras pautas que a gente já vinha, né, reafirmando desde o começo, né, os espaços né, a retomada, na verdade, dos espaços de controle social que foram totalmente extintos, né, nesse atual governo, né, tanto para outros segmentos da sociedade brasileira, e com povos indígenas não foi diferente, né, nós tínhamos uma referência enorme, né, criada no governo Lula lá atrás, que era o Conselho Nacional de Política Indigenista, onde se debatia, né, diversas questões relacionadas aos povos indígenas, e nesse atual governo foi totalmente, né, esfacelado, né, destruído esse conselho, né, como um espaço aí de controle social, de participação dos povos indígenas, né, no debate sobre as políticas, e a gente, né, reafirma essa retomada desses espaços de controle social, não só o CNPI, mas outras instâncias que tínhamos, como o Fórum de Educação, que debatia a educação escolar indígena, né, para poder se discutir junto com o governo e colaborar com o governo, né, na construção de melhores políticas públicas, né, para os povos indígenas. Então, a gente já tinha, né, reforçado tudo isso, né, nessa carta entregue em abril desse ano, na pré-campanha ainda, né, para o candidato Lula na época, né, pré-candidato na época, e ele veio reforçando isso no seu discurso durante a campanha como um todo, no seu discurso na Avenida Paulista, né, no discurso da Vitória, na Avenida Paulista, ele novamente enfatizou isso, né, com muita né, força, veemência, né, da importância de se garantir, né, um combate muito mais rígido ao desmatamento na Amazônia, né, um combate muito mais rígido à proteção dos territórios indígenas, né, a questão da vida dos povos originários. Então, para a gente, né, um significado desta vitória das urnas do povo brasileiro para os povos indígenas é um significado de esperança, né, de esperançar, de bem viver, que a gente quer para todo o povo brasileiro, né, a partir, então, desses próximos anos, que a gente consiga, conjuntamente, né, como cidadãos brasileiros, ajudar a reconstruir esse nosso país e voltarmos a viver felizes, né, e com muito mais amor no coração do que ódio, né, que é o que todos nós, né, precisamos a partir de agora, nesse momento. Exato, e Kleber, já que você falou aí na criação do Ministério, né, dos Povos Originários, eu separei aqui 2 trechos do discurso de Lula na Paulista e no primeiro pronunciamento ainda no hotel com os jornalistas. E eu vou falar aqui esse trecho em relação ao Ministério dos Povos Originários e em seguida já te faço uma pergunta. É o seguinte, o Lula disse, eu acho que o povo já chega de sofrer, não é possível um povo tão bondoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena, e a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadãos de segunda categoria, e nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. Aí ele fala, inclusive, enfim, sobre o racismo propriamente dito. Segundo ele, é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país. Não é possível, Deus nos fez iguais e não é possível que alguém, nenhum branco melhor do que nenhum negro e não há nenhum negro melhor do que nenhum branco, nós somos iguais. O que nós precisamos é oportunidades iguais para a gente provar que todo mundo tem competência, que todo mundo tem sabedoria. Incluir também aqui, obviamente, os negros
e a gente sabe que os indígenas também sofrem esse racismo. Kleber, agora eu queria saber sobre o Ministério dos Povos Originários, né? Para além do simbolismo, né, que isso representa, essa promessa que o Lula fez no acampamento Terra Livre, como você disse, em abril, na reunião anual, né, indígena em Brasília, como é que você acha que deve funcionar esse ministério? Enfim, o que já foi discutido em relação a esse ministério e quem, né, na sua opinião, pode ocupar, e se já existe aí alguns nomes que poderiam ocupar, e qual seria o perfil dessa pessoa que deve ocupar, na sua opinião, o Ministério dos Povos Originários? Para a gente, primeiro que esse discurso do Lula já diz tudo, né, e complementa, né, muito mais ainda tudo que eu falei anteriormente agora sobre o que significa a eleição dele para a gente, para nós povos indígenas. Então, o discurso dele é muito emblemático, muito forte, e depois de 2 governos, Lula, né, e próprio governo Dilma depois, e ele voltar para um terceiro mandato, né, com essa bagagem que acumulou nos 2 governos e também, né, com esse novo olhar, essa nova visão, né, que a gente nota, né, a diferença muito no discurso, tanto da primeira campanha como da segunda campanha, né, em relação a temas como esses, como o meio ambiente, como o desmatamento, como questão climática, como povos indígenas, né, enfim, né, muito hoje um discurso com você sente um maior comprometimento, uma maior responsabilidade, amadurecimento, entendimento sobre as diversas realidades que cada setor tem, né? Vamos falar também, né, o que ele também teve que dialogar com o pessoal do agro, né, que a gente vive, né, quanto o movimento indígena, né, fazendo um embate muito ferrenho em relação ao avanço do agronegócio para dentro dos territórios indígenas e combatendo muito isso, mas ele também vai dialogar, tem que dialogar com o agro, então acho que a gente tem caminhos e espaços para chegar a entendimentos de modos de vida diferentes e que cada um saia ganhando. E Lula tem essa expertise, né, essa maneira de tratar cada cidadão, cada cidadã, cada segmento. Não tenho dúvida que ele vai conseguir fazer isso. É importante frisar também que, como eu falei anteriormente, a proposta da criação do Ministério ela não estava, né, nunca esteve na nossa carta, né, como uma reivindicação. A gente sempre pautou o fortalecimento, né, das políticas públicas, das instâncias que hoje existem, como a FUNAI, né, que é histórica, aí, quase centenária, aí, se pegarmos desde a época do SPI, né, como órgão, como instância essa do governo federal para a questão da política indigenista brasileira, a própria Secretaria de Saúde Indígena, né, que trata muito especificamente sobre a questão da saúde indígena, e também as políticas de educação. Então, a gente tem instituições aí que a gente gostaria muito de fortalecer dentro dessa estrutura do governo. A ideia do Ministério dos Povos Originários, a gente considera, né, uma sinalização, né, muito importante e de respeito e de entendimento sobre a necessidade de trazer mais para o centro do governo essa pauta dos povos indígenas, dos povos originários, das políticas indigenistas. Então, para a gente é uma sinalização muito importante. A gente precisa, claro, discutir, né, como falei anteriormente, para dentro do movimento indígena, há ainda certas ponderações que a gente faz em relação ao papel do Ministério, enfim, tendo a FUNAI, como que a gente, né, teria essa composição do Ministério. Eu compreendo que é importante, sim, né, até como uma sinalização do governo, né, brasileiro, né, a partir de 2023, né, de compromisso e responsabilidade com os povos indígenas, né, e não só com a política indigenista, mas com a política ambiental, com a política climática, dado toda a importância que já está cientificamente comprovada dos territórios indígenas, dos biomas, né, brasileiros, onde muitos povos indígenas vivem, da importância desses espaços, desses biomas, para a questão ambiental, né, para a questão climática. Então, é uma sinalização muito importante. Agora, é claro, a gente precisa, né, fazer uma conversa, e para isso o movimento indígena já chamou, né, muito antes ainda de chegar aí a decisão do segundo turno, né, sobre as eleições. A gente já tinha chamado uma reunião para os dias 3, 4 e 5 agora de novembro. A gente vai estar reunido, né, em torno de 60 lideranças indígenas de todo o Brasil, para justamente fazer uma análise sobre toda essa questão pós-eleição,
né, uma análise sobre o processo eleitoral, sobre, né, esse contexto político pós-eleição, os cenários que nos apresentam. A gente está com uma preocupação agora muito gigantesca sobre como vão tramitar as pautas, né, as pautas bombas aí, os pacotes do veneno que a gente tem no Congresso Nacional, especialmente para a questão indígena, né, o PL 490, o PL 191, o PDL 177, enfim, né, pautas que estão tramitando aí. O PL 191, por exemplo, antes mesmo do término das eleições, foi colocado em pauta no regime de urgência, né, o PL 191 que trata sobre mineração em terra indígena. Então, a gente não pode, né, deixar isso passar, e a gente vai precisar fazer agora, nesses últimos meses que faltam ainda para essa legislatura, fazer uma intensificação da luta, né, e resistência junto com os então ainda, né, parlamentares que vão estar ali nessa linha de frente no Congresso, né, principalmente a deputada Joênia Wapichana, né, que infelizmente não conseguiu se reeleger por todo um contexto também ali do estado de Roraima. Só para ter uma noção, né, foi o estado proporcionalmente que Bolsonaro, né, mais ganhou, né, mais teve vitória, né, em termos na votação agora para o segundo turno. Então, a gente sabe ali como é a situação do estado de Roraima. Infelizmente, não tivemos a reeleição de Joênia Wapichana, mas ela, combativa como sempre foi, vai continuar nesses últimos meses aí, fazendo frente, né, junto com o movimento e outros parceiros aliados, para enfrentar, né, tudo que a gente vai ainda enfrentar esse ano no Congresso sobre essa medida. Então, a gente vai estar reunido agora 3, 4 e 5 para debater um pouco sobre esse cenário pós-eleição e também sobre toda essa discussão, né, sobre o Ministério Indígena, governabilidade, né, o papel do movimento indígena, dos povos indígenas, né, quanto ao movimento social. Nesse contexto da governabilidade, né, a gente sabe de todo, né, problemática e todo desafio que o Lula vai ter na sua governabilidade a partir de 2023, por mais que ele tenha toda essa malemolência, né, de diálogo, né, a expertise que ele tenha, a sinalização já do próprio presidente da Câmara, presidente do Senado, de aceitar, de reconhecer, né, a vitória no segundo turno, a eleição. Isso dá uma sinalização muito positiva de abertura para o diálogo, né, e também a gente entende que os movimentos sociais, em especial o nosso movimento indígena, vamos ter um papel significativo também para ajudar nessa governabilidade. Então, a gente vai estar discutindo tudo isso nesses três dias agora, 3, 4 e 5 de novembro, para conseguir extrair, né, junto com as lideranças, né, posicionamentos nossos, inclusive sobre essa questão que você me perguntou. Ainda não temos nomes, né, ainda não sabemos nem se vamos indicar nomes também, né, se vamos deixar isso a cargo do próprio governo. A gente vai estar discutindo isso também, e a partir dessa reunião a gente vai ter um posicionamento muito mais concreto, né, sobre essa composição, né, se vamos compor, se não vamos compor. Né, a gente entende que é um cenário muito positivo, mas várias questões têm que ser debatidas ainda internamente, né, quanto ao movimento indígena, e a PIB, né, reforça esse nosso papel de decisão sempre coletiva com a nossa liderança de base, com as nossas organizações indígenas, para melhor decidir, né, sobre, né, o futuro do movimento indígena em relação a esse novo cenário aí de governabilidade com o presidente Lula. E, Kleber, já no finalzinho aqui, que o nosso tempo já está se esgotando, e eu queria só destacar exatamente o que você falou nessa última resposta sua em relação ao meio ambiente, o que o Lula, né, falou no primeiro pronunciamento. Destaquei também aqui, e vou falar aqui o que o Lula falou, e para te fazer a última pergunta, já para encerrar aqui a nossa entrevista. Bom, Lula disse o seguinte lá no hotel, enfim, logo algum momento aí já depois da vitória. Ele disse: o Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica, e nosso governo fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de água límpida vale muito mais do que todo o ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre assassinada pela ganância,
dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Essa última frase, Kleber, é de uma intensidade de humanidade, né, que um presidente da República recém-eleito fale isso é muito importante, né, diante de tantas crianças que morreram nesses últimos anos, não é, Kleber? Tantas crianças indígenas. De fato, e a sua emoção, que é um pouco da nossa emoção, já diz tudo da importância que tem um presidente da República, né, minimamente se comover, né, se solidarizar, né, a vítimas quando ocorrem essas atrocidades. É o mesmo caso das mais de 700 mil vidas perdidas aí para a Covid-19 e o que a gente passou nesses últimos anos, né, com esse atual governo. E para a gente é muito significativo, né, essa frase que o presidente Lula colocou no seu discurso. E para a pauta, e principalmente para a pauta ambiental e climática, é mais ainda, porque o Brasil ele sempre foi um protagonista nesses debates, principalmente nas conferências de mudanças climáticas das Nações Unidas, né, inclusive já sinalizaram, existem aí já rumores de que vai ser enviado, o próprio Lula também estaria indo participar, né, da próxima COP27 lá no Egito, né, ainda não tem essa confirmação, parece, mas há essas cogitações. Isso só demonstra o compromisso, a diferença, né, de quando a gente teve, em 2019, a possibilidade de realizar uma COP aqui no Brasil, e o atual presidente simplesmente, né, ignorou essa possibilidade, como veio depois ignorando a pauta climática e ambiental, né, em todos os períodos do seu governo. Então, a sinalização do presidente Lula, da equipe dele agora, já após eleito, de já fazer uma agenda, né, na próxima COP, só demonstra que a gente tem uma esperança dessa retomada, desse protagonismo que o Brasil teve sempre nesse debate sobre a questão climática e ambiental, e a sinalização de vários líderes mundiais, né, de parabenização para o presidente Lula, né, sobre a sua vitória, né, a própria sinalização da Noruega na retomada do Fundo Amazônia com tudo, né, voltar à Noruega, voltar à Alemanha, investir no Fundo Amazônia, né, só demonstra o quanto que a simples mudança, apesar de não parecer simples, né, mas a simples mudança de um governante que olha muito mais atento para o seu povo, com amor no coração, né, para o seu povo, e não só para o seu povo, para a população mundial como um todo, porque a gente não pode deixar a Amazônia, ela é nossa, mas o papel da Amazônia para o mundo é significativo. E essa sinalização, né, de mudança no Brasil, né, para o mundo demonstra, né, para a população mundial, né, o quanto que, né, o Brasil vai retomar e reassumir um protagonismo que ele sempre teve nesse debate ambiental e climático, né, com responsabilidade e fazendo acordos com vários países, sem esquecer, sem deixar abrir mão da nossa soberania, né, mas também da importância que é somar esforços com outros países para o combate ao desmatamento, né, trazer o desmatamento zero e melhorar, né, aí os dados sobre as mudanças climáticas, sobre o efeito estufa, para minimamente, né, garantir uma sobrevida, né, para toda a população mundial, né, em relação a todas essas atrocidades e todas essas mudanças, né, que estamos vivendo já de algum tempo na questão ambiental e climática. Então, para a gente é significativo, não tenho sombra de dúvidas que a gente vai retomar, vai reconstruir, né, junto com o presidente Lula, essa pauta, né, sobre o protagonismo na questão ambiental e climática. Isso vai nos trazer muitos benefícios, né, em termos de bem viver mesmo, né, para o mundo todo. Elas na Bélgica, porque foi ameaçada de morte, né? Porque, enfim, os estudos dela referentes aos agrotóxicos, ela lembrou um dos gráficos, né? Enfim, vários estudos que ela fez, e um deles mostra exatamente o desmatamento no governo Lula, né? Que teve um desmatamento negativo, né? Ou seja, a redução de desmatamento de quase 70% ali no gráfico, e no governo Bolsonaro um aumento de 80% do desmatamento. Então, realmente, eu estava até brincando assim, né, comentando com ela, como se fosse os prédios, né? Um prédio vai lá, tem a linha do piso, e o prédio vai lá para baixo. Esse é o desmatamento no governo. E o desmatamento no governo Bolsonaro
tipo um arranha-céu, né? Só para ficar uma figura aqui para a gente lembrar disso. Kleber, eu quero agradecer demais aqui a sua presença, muitíssimo obrigado. Vamos acompanhar aí esse encontro, né, já de vocês, ainda nessa semana, e a gente vai ter oportunidade de conversar com você e com outras lideranças também que vão participar dessa discussão toda a respeito, né, do que vai ser feito daqui para frente no Brasil. Muito obrigada, Kleber, um beijo, um forte abraço. Beijo, Marilu, eu que agradeço sempre a oportunidade. Forte abraço para todos e todas. E diga ao povo que avance, avançaremos. Diga ao povo que avance, muito bom. Bom, a gente conversou aqui com o Kleber Caripuna, coordenador de projetos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.